Mateus 26, verso 38. Diz assim: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vamos ler juntos? Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Senhor, estamos na sua casa. Estamos numa Assembleia Geral Ordinária. Mas mesmo na Assembleia Geral Ordinária na tua casa, como a de hoje, não se pode nunca negligenciar de, em primeiro lugar, prestar culto a Ti. E é o que estamos fazendo. Estamos cantando, estamos louvando, estamos glorificando. Foi lida agora a Tua Palavra para ser feita uma reflexão sobre a Tua Palavra, Senhor Deus. Uma criança, Deus amado, foi apresentada nesse santo lugar. Então, em primeiro lugar, está o culto ao Teu coração. E no culto, nós falamos contigo. Mas na hora da mensagem, o Senhor fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, não do homem, mas a Tua voz, Pai. E como disse João Batista, profeta João Batista, para Jesus, em relação a Jesus, que Ele cresça, que Jesus cresça. E convém que ele, João Batista, diminua. Desta forma que nós estamos aqui nesse momento, Pai. Que Jesus cresça, que Jesus apareça aos corações de todos que aqui estão, e que nós possamos diminuir no sentido que Ele que tem que falar, não o homem, mas ao Teu Filho Jesus, é o Senhor nosso Deus, pela ação do Santo Espírito, que tem que falar aos nossos corações, porque é a Tua palavra que alimenta nossas vidas, alimenta nossas almas, é a Tua palavra que nos faz sorrir, é a Tua palavra que enxuga nossas lágrimas, é a Tua palavra que nos coloca de pé, é a Tua palavra que nos faz caminhar, é a Tua palavra que nos faz seguir em frente. Então, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, pela iluminação do Espírito Santo, ilumina todos que estão aqui com o Teu Espírito Santo. Que haja um derramamento do Teu Santo Espírito nesse lugar, que encha os corações, e que todos nós possamos então, ó Pai amado, de maneira altaneira, de maneira, Senhor Deus, singular, única, ouvir a Tua voz sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus, nós oramos, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Existe algo fundamental sobre Jesus, porque esse texto que a gente acabou de ler, Mateus 26, 38, ele faz referência a Jesus Cristo no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, onde Cristo ali padeceu em oração, até suando gotas que mais pareciam gotas de sangue, suor que mais parecia gotas de sangue, no momento aflitivo da vida de Jesus Cristo antes da crucificação. Então existe algo fundamental nesse período, nesse momento de Jesus no Getsêmani. E esse algo fundamental que existe, ele preenche meu coração, ele preenche a minha alma, preenche meu ser, e dá a mim uma fé viva, uma fé verdadeira, que eu acredito que dê a todos nós, corpo de Cristo, quando a gente lê esse texto e vê o que Cristo fez, a oração que Ele realizou, uma fé viva, Elza Monteiro, uma fé forte, uma fé verdadeira, ela preenche o nosso coração. Nós ficamos cheios de esperança, sabe, Maíta, Marcelo, Daiane, ficamos cheios de esperança, porque Jesus, mesmo sendo Deus, Ele, Jesus Cristo, em sua humanidade, Ele se identificou com todos nós. Ele é Deus, mas ali no Getsêmani, Ele se identifica com a minha humanidade, Ele se identifica comigo, Ele se identifica com você, se identifica com todos nós. Por que isso? Porque Jesus sabia o que era sentir-se angustiado. Se você reparar bem, Mateus 26, verso 38, vai falar de um Cristo que estava profundamente angustiado. Então a gente observa que ele sabia o que era se sentir angustiado. Ele sabia o que era se sentir em dias de constante perseguição, presbítero José Roberto. Ele sabia, sentia essa aflição, essa perseguição, não somente no corpo físico dele, mas sentia também na sua própria alma. Porque o texto é bem claro, ele fala: então lhes disse, a minha alma está profundamente, diz querido pregador Elvis, amigo Elvis,
a minha alma está profundamente triste, ele diz, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus não estava sozinho, Jesus estava com discípulos, com alguns discípulos. E por isso que ele fala, ficai aqui e vigiai comigo. Ele queria, Maria Lúcia, a presença dos seus discípulos, tinha alguns ali com ele, para acompanhá-lo, ser solidário a ele, no momento em que a sua alma estava profundamente angustiada. No jardim do Getsemane, querida ovelha Dani Lins, no jardim do Getsemane, tudo estava opaco, tudo estava sem brilho, tudo estava, presbítero Paulo Santos, cinzento, tudo estava triste, tudo estava, ele andava tremendamente sem cor, sem brilho, sem luz, era tudo escuridão no jardim do Getsemane, aonde estava Jesus. A alma do mestre, querida irmã Marta Rodrigues, a alma do mestre estava, Marta, totalmente dilacerada. Veja, ele fala, minha alma está profundamente triste. Profundo, não é superficial, é algo que estava incomodando muito ao mestre. Por que isso? Porque se aproximava a hora da sua própria morte. Ele conhecia as profecias, ele sabia que as profecias falavam que o Messias que viria da parte de Deus, que era ele mesmo, Jesus Cristo, ele sabia que as profecias diziam que ele seria moído, lá em Isaías 53, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e bem ali no jardim do Éden, Jesus buscava o quê? Jesus buscava os seus amigos, seus discípulos, para fazer o quê? Para vigiar com ele, para que estivesse com ele naquele momento de aflição. Jesus queria seus amigos para dividir naquele momento ali o peso do fardo que ele estava naquele momento sendo totalmente acometido, segurando, que era o peso de saber que haveria de morrer, moído pelos nossos pecados humanos e transgressões. Seus amigos não conseguiram perceber isso. Às vezes os amigos não conseguem perceber essas coisas. Seus amigos não conseguiram perceber a profundidade da dor. Elza Guzmão, minha querida ovelha, tão amada, tão querida, Deus abençoe sua vida, Elza. Mas seus amigos não conseguiram perceber, Elza, a profundidade da sua dor. E de tão cansados, adormeceram seus amigos. Mateus 26, verso 43, se você puder continuar com a Bíblia aberta, para poder acompanhar e verificar o que estamos falando, realmente está escrito na Bíblia Sagrada, porque não pregamos aquilo que queremos pregar ou pensamos, nós pregamos aquilo, Elvos pregador, que está na palavra de Deus. Nós somente somos apenas Elvos pregador, querido amigo e irmão, mensageiros do Senhor. Nós não inventamos nada, apenas trazemos a mensagem do Senhor que está na sua palavra. E ali, presbítero Carlos Peixoto, Mateus 26, 43, diz assim, e voltando, achou-os, outra vez, dormindo, porque os seus olhos, irmã Célia Villanova, estavam pesados. E Célia, eles eram homens, eles estavam cansados, eles eram humanos, a humanidade estava latente neles, estavam cansados, e cansados que estavam, seus olhos ficaram pesados. Ficando pesados, irmã Ruth Gomes, eles dormiram, e não entendendo a necessidade do mestre, que o mestre precisava ter alguém ao seu lado, queria ter alguém ao seu lado, mas cansados eles dormiram, e voltando Jesus para ele, achou-os outra vez, achou eles dormindo. Por quê? A Bíblia fala por quê? Porque os seus olhos estavam pesados. Quais foram as vozes que Jesus ouviu naquela noite? Quais foram, querido jovem Elton, meu amigo e irmão, qual foi a voz que Jesus ouviu naquela noite, em meio a tanta tormenta, Vilma Maldonado, no seu interior? Porque quando estamos atormentados, Jesus estava atormentado. Nós ouvimos vozes no nosso interior. Qual foi a voz que Jesus Cristo ouviu no seu interior? O que o diabo, o inimigo das nossas almas, soprava nos ouvidos do mestre durante aquela madrugada no Getsemane, Gilson Machado? O que será que o diabo soprava no ouvido do Senhor Jesus naquela madrugada? A Bíblia relata que na aflição que ele estava, até mesmo o sangue de Jesus Cristo suou. E por 3 vezes pediu que aquele cálice fosse passado. Pai, afasta de mim este cálice. Mas depois ele continua, em seguida ele fala, mas que seja feita a sua vontade. Mateus 26, verso 39,
continue com ela aberta, a Bíblia acompanha o texto, diz isso. Eu vou ler. Mateus 26, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim, o que, igreja? Este cálice. Todavia não seja como eu quero, porque nem tudo nesta vida, irmãos, igreja, visitantes, irmãos que têm um pouco mais de experiência na vida, outros irmãos que têm menos experiência, porque são mais jovens, mas todos nós, os jovens vão aprender, os mais velhos já aprenderam, nós sabemos que nessa vida, nem tudo que nós queremos, nós conseguimos. Todavia não seja como eu quero, Jesus, e sim como tu queres. Jesus não queria de forma nenhuma sair da presença de Deus Pai. Jesus é Deus Filho, e ele não quer sair da presença de Deus Pai. Isso é importante, Elvis, porque geralmente os pregadores dão muita ênfase à questão que Cristo estaria ali envolvido naquela angústia, porque saberia que ia sofrer na cruz e que seria uma tortura tremenda, e foi. A pena de morte na cruz é a pior pena que causa mais dor e sofrimento ao ser humano. Isso é verdadeiro. Mas não era essa dor da cruz, que era tão forte, que ele sabia que haveria de sentir, que estava fazendo ele falar: passe de mim este cálice. A questão era muito mais profunda ali. A questão não era física, a questão era espiritual. Jesus não queria sair da presença do Pai. Deus Pai, Deus Filho, não quer sair da presença de Deus Pai. Mas na cruz, Marta Rodrigues, tu sabes muito bem disso, querida irmã, pela palavra de Deus, haveria um momento em que Jesus não estaria mais na presença de Deus. Era quando os pecados da humanidade nos seus ombros estivessem repousados. Por isso que ele fala, passa de mim este cálice. Ele não queria se separar do seu Pai. O Filho não quer separar-se do Pai. Mas o Filho é obediente ao Pai. E ele fala: todavia seja como o Senhor quer, né? E sim como tu queres, não como eu quero, e sim como tu queres. Um anjo então, Deus envia um anjo. Um anjo então esteve com Jesus e consolou ao Senhor Jesus. Porque os seus amigos de pesado sono adormeceram, Odete Alves. Adormeceram, e ao adormecerem não puderam estar com Jesus. Então Deus manda um anjo vai estar com Jesus. Jesus não desistiu e carregou sobre ele toda a maldade, toda a malícia, toda a perversidade do homem, da humanidade. Todas as nossas dores e angústias, de fato, são conhecidas de Deus, pelo Deus do nosso amor. Me perdoe, irmãos, ainda que seja assembleia, eu vou levar essa palavra até o final dela, naquilo que Deus está colocando no meu coração. Eu não vou cortá-la, porque é a palavra de Deus. E tem muita gente aqui querendo ouvir a palavra de Deus. Mas depois faremos a assembleia normalmente. Deus há de nos abençoar, porque Ele é o Senhor desta casa. Nós somos servos. Então desapareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente o Senhor Jesus. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue e caía sobre a terra. Lucas 22, verso 43, verso 44. Porque para Jesus não era suficiente a palavra do apóstolo Paulo, que Paulo escreveria lá na frente, quando Paulo disse assim: falar a língua dos homens, língua dos anjos dos homens, de nada adianta, de nada é suficiente se não tiver amor. Jesus mostrou isso, mostrou que a palavra de Paulo, que Paulo escreveria lá na frente, estava certa. Falar a língua de anjos, falar a língua de homens, não é o suficiente se nós não tivermos o amor de Deus nos nossos corações. E Jesus mostrou o amor de Deus. Jesus apenas não falava em amor, mas Jesus mostrou o seu amor. Porque quando ele obedeceu a palavra do Deus Pai, e foi para a cruz e morreu por nós, todo o pecado da humanidade veio sobre o seu corpo, sobre os seus ombros, e ali ele ficou ausente da presença de Deus, porque a Bíblia fala que aonde está o pecado, Deus não está presente, e os pecados nos coloca afastados de Deus. E Jesus estava com o pecado da humanidade sobre si, na cruz do Calvário. Ali ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia por que Deus o tinha desamparado. Porque naquela hora ele estava sendo o Cordeiro de Deus, que seria imolado por amor a nós,
porque Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Como a Thalita é presente de Deus para a Daiane e Marcelo, seu pai, nós sabemos que Jesus é o amor de Deus, presente de Deus sobre as nossas vidas. Jesus se deu por nós, se deu espontaneamente por nós, deu a sua vida por nós. Por isso a palavra paulina, falar língua de anjos, falar língua de homens, se não tiver amor, de nada vale, porque o amor ele é provado com gestos e com atos. Jesus se deu, com seus gestos se dá, provou o seu amor para conosco. Por isso, então, Dani, ele entregou a sua vida na cruz para que você possa experimentar esse amor dele. Esse amor que nos transforma de dentro, Odete, para fora. O amor de Deus que está em Jesus, porque Jesus é Deus, e que está em nós, porque esse amor de Deus, ele trouxe para a humanidade, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança. Esse amor de Deus nos transforma de dentro para fora. É um amor que invade nossa alma, nosso coração, e move nossos pensamentos. Ele move nosso pensamento, move nossa maneira de agir, de pensar, nos transforma, e a transformação ela vai ocorrer de dentro, não é superficial, ela é profunda, de dentro para fora. O amor de Deus nos transforma. Quando eu paro para pensar nessa profundidade da mensagem da cruz, na profundidade do amor de Deus, eu gostaria que você fizesse o mesmo também. Que você parasse para pensar um pouquinho na profundidade do amor de Cristo na cruz do Calvário, nessa profundidade do amor de uma trindade santa, que é viva, plena, em unidade e paz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, possui uma unidade de paz, de amor intenso. E isso seria, Célia, na cruz, totalmente desvirtuado, quando o pecado da humanidade, sobre Deus Filho, penetrasse nos seus ombros, como aconteceu. Aquela unidade da Trindade Santa, aquele amor, aquela paz, seria naquele momento, haveria uma separação. É isto que Jesus Cristo temia. Mas mesmo assim, ele foi para a cruz, sabendo que se afastaria do Pai, por causa de mim e de você. A pergunta é simples. A pergunta é, eu e você, nós que estamos aqui, nós merecemos esse amor de Deus sobre as nossas vidas? Esta é a grande pergunta. Nós merecemos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós merecemos que nós já recebemos dele. Nós recebemos de Deus a salvação em Cristo Jesus. E nós, né, Marita, merecemos esse amor de Deus. Nós fizemos alguma coisa para merecer esse amor de Deus? Nós não merecemos o amor de Deus, não fizemos nada para merecer o amor de Deus, mas simplesmente Ele deu esse amor dele para nós através da entrega do seu Filho, para que a humanidade cuidasse do Filho dele. E a humanidade cuidou, matando o seu próprio Filho. Ao fazer isso, influenciado pelo inimigo das nossas almas, a humanidade não sabia que simplesmente estava ali cumprindo um plano de salvação. Porque o amor de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que Ele deu o seu Filho, e o seu próprio Filho, em uma dessas últimas palavras, olhou para todos que estavam ali, vendo Ele pendurado no madeiro, e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor, então, deu seu último suspiro. O Senhor, então, entregou o seu espírito e a sua alma, que lá na frente, no início, Carlos Peixoto, presbítero, nós lemos que essa alma estava profundamente angustiada. E ele entrega, no último suspiro, entrego a ti, Pai, o meu espírito. E ele partiu. O Senhor. Você acha que ele ficou morto? Que nosso Deus é morto? Você acha que nosso Deus está pendurado no madeiro? Quero te apresentar uma cruz que não tem um Cristo pendurado. Aquela cruz não tem Cristo pendurado, sabe por quê? Porque ele não está mais pendurado. Sabe por quê? Porque ele venceu aquela cruz. Sabe por quê? Porque a cruz simbolizava a morte e ele venceu a morte. E no terceiro dia ele simplesmente ressuscitou. O amor de Deus está aí. Cristo ressurreto é a nossa esperança. É a nossa esperança. É a esperança de eu olhar para o céu e dizer, eu não mereço, mas Deus me ama
e me amou tanto que o seu Filho unigênito, ele entregou esta terra por amor a nós. Sim, irmãos, foi por amor, uma palavra de 4 letrinhas, que às vezes nós usamos de forma tão descartável, né, Cláudio Almeida? Usamos a palavra amor de forma tão descartável, tão superficial, usamos essa palavra. Mas o que realmente significa o amor de Deus é que ele muda as coisas para nós. E ele nos muda de dentro para fora. Que nesta manhã de domingo, em dia de Assembleia Geral Ordinária nessa igreja, que é uma coisa que acontece uma vez ao ano. Se você é visitante, está vindo hoje aqui, justamente no dia de Assembleia. Mas o normal, domingo de manhã, Pedro Carlos Peixoto, é o culto, né? Que a gente faz sempre. Mas eu quero dizer a você que esse amor de Deus, ele nos muda de dentro para fora. Que o amor de Deus hoje, em você, na sua necessidade, mude você e eu, nós, de dentro para fora. Como é que é isso, pastor? Nós vamos passar a externar com gestos e atos o amor do Senhor que está dentro de nós. Tal qual fez o mestre quando disse: que a sua palavra seja cumprida. Na sua palavra eu vou para a cruz. Na sua palavra eu vou morrer. Na sua palavra eu vou salvar os seus eleitos. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Aleluia.